que aconteceu no domingo foi tão fora da casinha, foi tão, né, além de qualquer linha do razoável, que décadas de rádio não nos preparam para escolher uma pergunta para fazer para nossa comentarista para a gente iniciar essa conversa. Não tem como, não tem como, porque é tudo tão bizarro. Mas eu vou puxar então para a eleição, já que a eleição é o que está permeando a semana. Ô Dora, qual o tamanho do dano político para o presidente Jair Bolsonaro esse episódio Roberto Jefferson no domingo? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia para todos. Ô, Megali, o dano político eu acho que é enorme. O dano eleitoral é que eu tenho dúvida. O dano eleitoral não dá, porque aconteceram tantas coisas desfavoráveis nos últimos dias ao presidente Jair Bolsonaro, e, bom, pelo menos nas pesquisas isso não se refletiu, né? Porque continua ali o último IPEC dando a mesma situação do primeiro turno, o ex-presidente Lula com 7 pontos de vantagens. Então, eu não sei te dizer. Agora, o dano político, que é uma coisa, vocês me perguntavam outro dia, você já viu eleição como essa? Aí eu dizia, não, mas eleição, cada uma tem a sua peculiaridade, mas realmente essa cena, o que a gente viu no domingo, é inimaginável. Eu nunca tinha visto, nem imaginei ser possível ver. Porque o presidente Jair Bolsonaro, vamos ao dano político, ele pode tentar se livrar do Roberto Jefferson, né? É difícil, porque as imagens, as declarações estão todas aí registradas. Mas ele não pode, o presidente não pode se livrar, não se livra do estímulo que ele deu ao armamento, do incentivo que ele deu ao descumprimento de ordens judiciais, não é? Isso aí é o que o Roberto Jefferson materializou e representou. Então, pode ter, não sei se alguém, porque como isso não é novidade também, eu não sei se o eleitor do Bolsonaro se move para o Lula, se move para a neutralidade. Realmente é muito difícil dizer, mas o dano político, esse está posto. E tem muita coisa que não está explicada. Bom, por exemplo, queria falar dessa teoria, vocês viram, né, que surgiu aí, foi tudo combinado, que era para fazer do Roberto Jefferson Marte, e aí ficar... essa teoria é uma maravilha, porque se foi tudo calculado, foi o maior erro de cálculo que eu já vi na minha vida, porque deu tudo errado, tá certo? E tem coisas ainda que não estão explicadas. Vem cá, por que eu até notei aqui, por que o tratamento diferenciado ao Roberto Jefferson por parte da Polícia Federal? Por que o envolvimento do ministro da Justiça? Por que se deixou tanta gente entrar na cena do crime? Por que uma pessoa que está cumprindo a pena de prisão pode ter armas em casa, pode ter aquele arsenal? Porque o que é a prisão domiciliar? É um benefício, mas a pessoa está em prisão. Se tivesse no cárcere, não ia poder fazer nada disso. Usar redes, fazer vídeos, receber pessoas, muito menos ter um arsenal na cela daquele tamanho. E isso não está explicado. E isso cabe ao estamento de Estado explicar. Por isso que eu digo que o dano político é evidente, mas se isso vai se transformar num dano eleitoral, sinceramente, essa capacidade ainda não tem. Pode ser que adquira, né, com o tempo, mas por enquanto ainda não tem. Só falta essa. E muita gente me perguntando aqui, mas o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Ora, tem tudo a ver. Primeiro porque esse é um aliado de última hora de Bolsonaro, foi ele que colocou o padre de festa junina na campanha, era ele que estava lá na campanha do 7 de setembro, quando o Queiroz, inclusive, apareceu numa foto ridícula, prestando uma continência para um boneco de papelão do Roberto Jefferson. Era ele que era chamado de leão conservador pelos seus apoiadores. Foi ele que empregou Eduardo Bolsonaro, ainda universitário, no próprio gabinete, um negócio até agora muito mal explicado. E foi ele, Dora, que materializou aquela ideia do Bolsonaro de você se armar até os dentes para resistir a uma ditadura comunista, para você resistir a uma decisão com a qual você não concorde. Foi exatamente isso que o Jefferson fez. A minha pergunta para Dora seria essa. Dora,
Depois daquele tweet do presidente da República de quem atira contra a polícia é bandido, dá para descolar completamente a imagem do Roberto Jefferson do presidente da República? Não, não dá para descolar. Uma tentativa, a famosa tentativa de redução de danos, que serve só para que as pessoas façam essa pergunta que estão fazendo aí no nosso WhatsApp, né? Que é o que o Bolsonaro tem a ver com isso, uma vez que ele se descolou. Mas, como disse o Megali, tem tudo a ver. Tanto que também tem outra história que rola, que o Roberto Jefferson esperava um indulto do presidente Jair Bolsonaro, uma posição semelhante àquela que ele teve com Daniel Silveira. Agora ele, de novo, né, errou brutalmente o cálculo, porque com tiros não é possível. Na boca de uma eleição, eu duvido até hoje, se aquele episódio Daniel Silveira tivesse acontecido agora, se o presidente teria dado esse indulto, porque ele faz realmente essa tentativa de mostrar um outro personagem, mas que não é um personagem que combina, esse personagem que está em cena há muito pouco tempo, ele não combina com o personagem que esteve em cena durante muito mais tempo, desde o início do governo. Então, uma coisa contra a outra, eu acho que tem muito mais força o personagem de sempre do que o personagem de ocasião. Mas no final das contas, tudo isso só virou o que virou porque o Roberto Jefferson tornou-se novamente, sabe-se Deus como, bom, a gente sabe como, mas tornou-se novamente um personagem relevante da política brasileira, quando personagens como ele, Valdemar Costa Neto, gente que fez tão mal ao Brasil e tão mal, inclusive a imagem da boa política, voltam ao palanque. Tem alguma coisa de muito errada, Dora, quando o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro acha que é comum figuras dessa estirpe aí voltarem a dar as cartas na política brasileira. Roberto Jefferson não tinha nada que ter influência em 2022 depois de tudo que aconteceu na época do Mensalão, entre outras. Eu pensei nisso, sabe? Roberto Jefferson no centro da cena. Estava pensando de manhã, como é possível? Bom, ele faz uma atuação que já não é teatral só, porque esse é o jeito dele, não é teatral, porque é uma ação concreta, tanto que ele está indiciado por homicídio quádruplo, tentativa de homicídio quádruplo. Ele volta a essa cena e aí cabe o eleitorado, enfim, não teria como não voltar, né, Megali? Como é que não vai se dar destaque? Porque ele busca esse destaque. Tem a questão agora é de se dar a esse personagem a real dimensão. O que eu acho aí é que ele, como acho que ele tão cedo não sai da prisão, e também o tipo, essa reação, essa ação da justiça, ela vai inibir pessoas, valentões, tipo, lembra, Sérgio Reis, cadê? Esse pessoal entendeu, sabe, o perigo, e quando se tem essa reação contra o Roberto Jefferson, eu acho que isso inibe a ação dessas pessoas, até para aquele ambiente que a gente fica sempre temendo de tumulto na eventualidade do presidente Jair Bolsonaro perder as eleições no próximo domingo.